Vai saber se essas pessoas, né, estão vivas ainda, ou daqui a pouco perderam o seed. Tudo isso pode ser. E aí entraria junto naquele ranking lá de quase 4.000 BTCs que estão perdidos para sempre, né? Essa é a estimativa. As próprias moedas de Satoshi, né? Acredita-se que ele não vai mover, que ele não vai mexer essas moedas. Se isso acontece mesmo, tem mais de 1.000 unidades de BTC que estão ali congelados, perdidos, né? Entre aspas, para sempre. 1 milhão. De Satoshi é 1 Desculpa, milhão. 1 milhão, não é 1.000, é 1 milhão. É muito número já, estou confusa. Essas 1 milhão de unidades, né, de Bitcoin estão perdidas para sempre. Então, imagina isso, é muito Bitcoin que está inacessível no mercado, né? Inacessível. Então, isso diminui ainda mais a oferta de Bitcoin. Deixa ele ainda mais escasso, porque do total de 21 milhões de unidades, tem muitas moedas que já estão perdidas, que a gente nem sabe, de gente que já perdeu seed, de gente que, né, que não está mais aqui nesse planeta, já partiu para outro patamar, né? A alma já foi e a carteira ficou. E as pessoas, família não vai conseguir acessar, não sabe acessar. Aliás, isso é bem importante, né, Carol? Essa semana a gente falou semana passada sobre serviços de multisig, né, para quem quer guardar Bitcoin com mais segurança, inclusive herança em Bitcoin é um assunto que a gente vai falar bastante nas próximas semanas, porque precisa, né, fazer ter esse cuidado. A gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente, né? E aí, que vai ficar os Bitcoin numa carteira parados sem, né, teus familiares poderem ter acesso, benefício desse patrimônio. Então a gente precisa se organizar para isso também. É uma coisa que precisa ser falado, né? Então os Acho que próximas esse é um semanas vai sair. podcast específico e tem Vamos a ver com fazer. planejamento sucessório e o quanto a pessoa quer que os familiares herdeiros tenham acesso, né? Porque com o Bitcoin tu pode simplesmente enterrar o Bitcoin. Pô, partir dessa e, pô, não deixar nada? Morreu aquele Bitcoin junto? Soberania. Sacanagem, né? Sacanagem. A pessoa não tem uma pessoa querida, assim, para deixar. E a pessoa é muito ruim, né, Carol? Como diria o próprio Satoshi, esses Bitcoin perdidos, ou se tornam perdidos dormentes, né? Se tornam um presente para a própria rede, porque acaba sendo redistribuído depois na escassez do Bitcoin, eles ficam inacessíveis, como tu falou. Ao invés de deixar para os herdeiros, acaba ampliando a escassez da rede e acaba sendo um presente para a própria rede. Ué, a pessoa com Bitcoin tem essa possibilidade, né? Com outros ativos não tem. O Estado, os advogados conseguem acessar os bancos e Mas, distribuir para um amigo, a gente tá saindo do amigo, assunto do então, podcast. sei Vamos lá, fazer um entendeu? Não dedicado gosta da família, deixa para um amigo, para um, sei lá, pros cachorros. sei lá. Não tem alguém para deixar isso. Eu fico assim, a pessoa não tem uma pessoa, né? Alguém querido próximo. Viveu mal, né? A criatura viveu muito mal. Mas, enfim, assunto aí para as próximas semanas, herança em Bitcoin, muito importante, né? Para esses Bitcoins aí perdidos, que não estão mais em circulação, eles, enfim, estão queimados, não queimados, mas eles não, as pessoas não têm mais acesso, né? Então se conta como menos Bitcoins ainda que vão estar disponíveis, né? Menos de 21 milhões aí de oferta, porque já tem uma boa parte que já não tem mais como acessar. E é isso, gente. Vou deixar aí o artigo para vocês lerem por conta própria. Aí tem mais alguns dados também interessantes aqui, mas dá para pesquisar e pegar esses endereços, né? Botar no explorador de blocos e dar uma olhada nesses endereços aqui da rede. E é isso. Vamos ver, né? Quem mais vai aparecer nos próximos anos? Quem vai subir nesses rankings aí? Quem que vai ultrapassar Satoshi Nakamoto como detentor aí de mais moedas? E essa lista, ela é só os maiores, né? Essa lista vai longe. Com o tempo, a gente tá vendo várias empresas fazendo Proof of Reserves, prova de reservas. A Block acabou de fazer isso hoje, lançou um site com todas as chaves ali pra galera conseguir verificar de forma independente. Então, com o tempo, a gente vai ver cada vez mais empresas também disponibilizando, o que é muito massa, né? Com uma prova de que eles, de fato, têm os Bitcoin dos clientes. Com o Bitcoin, isso é possível fazer. Com o banco, tu não consegue verificar. Então, mais um ponto como o Bitcoin pode tornar o sistema financeiro muito mais transparente com as próprias entidades fazendo uma prestação de contas verificável. Os clientes da Block
ou, sei lá, de um banco que tem Bitcoin, podem verificar ali quanto que tem, quais são as chaves, as assinaturas, e comprovar por conta própria. Com outros ativos isso não é possível, né? Então a gente só consegue verificar tudo isso que a gente está falando aqui pela transparência do Bitcoin. Claro, a Block não está no topo da lista, mas se vocês entrarem no Bitcoin Treasuries, é outro site legal, que eu uso bastante, bitcointreasuries.net, vai ter uma lista ali gigantesca de todas as empresas públicas que têm Bitcoin em países, e dá para clicar em cada um deles e ver ali o gráfico das últimas movimentações. Aí dá para ver o botão ali que vendeu Bitcoin ali recentemente, dá para ver todas as movimentações de cada uma dessas empresas. Então é outra ferramenta massa para esse monitoramento global, né? Para onde que estão indo os Bitcoin. Então, dito tudo isso, tá saindo da mão das sardinhas, como a gente falou lá no início, né, Cacá, e redistribuindo para os engravatados de Wall Street, que é quem mais está comprando agora. E aí, isso é um problema, Carol, porque vai surgir essa pergunta. Isso é uma concentração de poder, se ficar muitos bitcoins na mão dessa galera aí, o que tem de acontecer? Na verdade, nada, só distribui. Isso é um efeito, não digo colateral, mas é a palavra que eu vou usar, da adoção do Bitcoin. Se Bitcoin é um dinheiro que todo mundo quer e todo mundo quer acumular, e também como um seguro contra os problemas fiat, era natural que as empresas também acumulassem, que os ETFs acumulassem, que a BlackRock, que as strategies da vida também façam isso e muito mais. A tendência é que todo mundo tenha Bitcoin. Então, isso, na verdade, não é uma centralização, é uma acomodação da demanda. E mesmo com essa grande compra aí de empresas, o varejo ainda tem 65% da oferta de Bitcoin. E, enfim, quem está vendendo está justamente redistribuindo para esses players. E como eu falei lá no início, né? Se Satoshi não consegue ter poder sobre a rede, tendo 1 milhão de moedas, essas entidades também não conseguem, porque Bitcoin funciona via Proof of Work. Quem tem mais moedas não tem poder sobre a rede. Só vai ter mais poder de compra ao longo do tempo se acumular. E aí isso é uma questão de qualquer, enfim, sistema financeiro, né? Quem tem mais recursos acaba tendo mais possibilidades de negociação, de aquisição, de crescimento. Isso não tem a ver com o Bitcoin, mas tem a ver com como as pessoas e as empresas usam esses recursos, que no caso o Bitcoin é dinheiro. Então, tem empresas que vai usar para crescer mais, para contratar mais pessoas, para, enfim, usar mais tecnologias, mais IA, não sei. E tem players que vão simplesmente comprar, fazer uma publicidade e daqui a pouco vende e não tem mais. Então depende de como que tu usa, como que tu direciona esses recursos que tu tem. E o quão produtivo tu é, mais do que qualquer coisa. E não tem a ver com Bitcoin. Bitcoin, o protocolo do Bitcoin já tá bem claro como que ele funciona. É como que as empresas gerenciam isso. A gente volta para as bases fundamentais, né, de economia e de administração, que é como que tu vai fazer a tua empresa ser produtiva e não quebrar, porque Bitcoin não faz o trabalho pelas empresas, né? Bitcoin é só um recurso de preservação do trabalho que já foi feito. Tá na ponta oposta, né? É para tu conservar valor ao longo do tempo. Agora tu tem que produzir, tu tem que criar valor para o mundo. E aí que a gente está vendo muitas empresas que conseguem ter acesso a muita liquidez, acumulando Bitcoin e agora lançando produtos para tentar ampliar essa produtividade. E a gente entra em outro podcast que é com o Bitcoin acelera e amplifica a produtividade no mundo que hoje produz cada vez menos ou com os mesmos recursos faz cada vez desperdiça muito mais, né? E muitas empresas acabam só sobrevivendo de empréstimo, de alavancagem e não tem um crescimento real. É só dados uma planilha empurrados pela inflação e acaba distorcendo a noção de valor da realidade que a gente tem hoje. Então, enfim, esse é outro papo para outro podcast que a gente já falou lá no passado, dos princípios da área Bitcoin, né, sobre como empresas alavancadas distorcem o valor das coisas também e do mercado.